Deus é amor. Sua natureza, sua lei são amor. Assim sempre foi e assim sempre será. O alto e o sublime, que habita na eternidade, cujos caminhos são eternos, não muda. Nele não há mudança, nem sombra de variação. Toda manifestação de poder criador é uma expressão do amor infinito. A soberania de Deus compreende a plenitude de bênçãos a todos os seres criados. E diz o salmista: forte é a tua mão, elevada é a tua destra, justiça e juízo são a base do teu trono. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo, andará, ó Senhor, na luz da tua face, e na tua presença se alegrará todo o dia. E sabe como nós nos alegramos na presença de Deus? Fazendo o que nós estamos fazendo. Amém? Bom dia, primeiramente, a todos os irmãos. Bom dia. É um privilégio estar aqui com vocês nessa manhã, nesse momento especial. Que Deus venha ser louvado e engrandecido pela vida de cada um de vocês que vieram, que se disporam a estar nessa manhã aqui para ouvirmos a sua voz, a falar ao nosso coração. Oremos em nosso coração para que a palavra de Deus não volte vazia. Eu selecionei uma pequena reflexão para nós, que eu tenho achado muito pertinente para a Igreja de Deus, especialmente nesses últimos dias. Vamos falar um pouco sobre oração, mas vamos fazer uma reflexão sobre qual deve ser nossa posição diante de Deus para que a nossa oração possa ser atendida e a própria oração se torne de fato a vida da nossa alma. É-nos dito que a oração ela é a respiração da alma. Todos nós sabemos aqui que um cristão ele não tem vida espiritual se ele não ora, certo? Mas pela graça de Deus nós vamos aprender algumas coisas aqui. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. Assim como você está, eu vou só me ajoelhar para fazer mais uma oração a Deus. Senhor, aqui está o teu povo. O Senhor nos fez uma promessa e a tua palavra diz que o Senhor não mente. E nós agradecemos porque o Senhor é verdadeiro e o Senhor cumpre a tua promessa. E o Senhor disse que a tua palavra não volta vazia. Então nós te agradecemos por isso, porque o Senhor tem uma palavra para nós. Teu Espírito prepare nosso coração neste momento, em nome de Jesus. Amém. Segunda Crônicas, capítulo 7, verso 14. Amém? Todos contrários? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, esse texto aqui, ele é muito importante, porque Deus, ele vai apresentando para nós condições. Nós temos um início com uma conjunção e no final ele termina então. Então Deus está dizendo, para que vocês possam ser curados, perdoados os seus pecados e sarado a sua terra, deve ser cumprido algumas condições. Qual que é a primeira condição? Isso aqui é muito importante, irmãos. Essa vai ser a tônica nossa aqui, da nossa reflexão. Se humilhar. Só que eu quero tratar do aspecto da humilhação de uma forma que não se trata simplesmente de tomar uma posição física diante de Deus.
A palavra humilhação aqui, ela traz para nós um significado muito mais profundo. Que humilhação é essa que Deus está esperando de seu povo? Então veja, há muitas pessoas que elas têm muita vontade de ver o poder de Deus se manifestar na vida delas. Elas até oram, passam tempo em oração, porém, se a primeira condição ela não é cumprida, o poder de Deus nunca pode se manifestar em nós. Então, a humilhação, eu quero que a gente saia daqui com esse pensamento, que a humilhação ela é o caminho que prepara você e eu para recebermos a plenitude do Espírito Santo e a nossa oração, então, ter efeito na tua e na minha vida e de todos aqueles que estão à nossa volta. Essa é a razão porque ainda não é visto as mesmas obras da igreja primitiva nos dias atuais. Nós temos muita coisa, nós temos muito conhecimento, período de maior luz que foi dado, porém, a gente ainda não foi capaz de cumprir o chamado que Deus depositou em nossas mãos. E eu acredito que a causa disso é porque a primeira condição não foi cumprida. Agora vamos trabalhar em termos práticos para a gente entender o que seriam essas condições cumpridas. Abra sua Bíblia no capítulo 5 de Mateus. Verso 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espírito. Irmãos, de acordo com o testemunho inspirado, pobreza de espírito é o reconhecimento de fato, de quem eu sou a respeito do que o Espírito de Deus diz sobre mim. Os pobres de espírito são aqueles que reconhecem a sua pecaminosidade, os seus pecados e o tanto que esses pecados causaram sofrimento ao Filho de Deus. E quando eu falo pecado, é todos os aspectos, desde o homicídio até os maus pensamentos, a raiva, a cobiça. Mas eu quero que nós entendamos o seguinte, que a obra do Espírito Santo, Jesus fala que o Espírito Santo seria nos enviado para nos convencer. Convencer primeiramente do quê? Do pecado. Uma lição muito preciosa que nós precisamos entender é que o nosso Deus, Ele não é como o homem. Deus, Ele não nos acusa, porque o Espírito Santo, a primeira obra dele é convencer. Ele nos acusa da nossa condição, da nossa real condição. Só que o Espírito de Deus, ele não nos acusa para nos deixar no pó. Deus, ele mostra para nós a nossa real condição, quem nós fomos, quem nós somos realmente e do que nós precisamos para termos o seu Espírito em abundante medida sobre nós. Amém? Então nunca olhe para a acusação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo te revela um pecado, nunca ache humilhante demais reconhecer o que o Espírito Santo diz sobre mim, sobre você. Primeiro passo. Aí depois nós estamos preparados para sermos convencidos da justiça. No próprio capítulo 5 de Mateus, Jesus, a partir do verso 13,
Verso 20, olha só o que é que diz. Capítulo 5 de Mateus, verso 20. Porque vos digo, Jesus vai falar algo muito importante aqui, ó. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis nos reinos dos céus. Escribas e fariseus eram religiosos, sim ou não? Então Jesus está dizendo, olha, se a justiça de vocês não exceder a dessa classe de pessoas, a esperança de vocês é vã do céu. Agora, mais para frente, a gente vai ver algumas descrições aqui do que é, como que nós podemos identificar se a nossa justiça ela está excedendo a justiça dos fariseus. Certo? Jesus ele diz aqui, no próprio capítulo. Vamos continuar a leitura, verso 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Verso 22. Eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Qualquer que chamar seu irmão de raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Aí Jesus vai falar no verso 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem uma coisa contra ti, algo contra ti, qual que é o conselho de Deus? Deixa ali, diante do altar, a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Ou seja, o que eu entendo desse texto aqui? É se o Espírito Santo me convence de que, eu acredito que todos nós que vivemos em comunidade, relacionamentos, famílias, igrejas, nós sempre nos deparamos com conflitos familiares, de trabalho, igreja. E a palavra de Deus nos adverte de que se eu e você temos algum problema entre o nosso semelhante, o nosso irmão, aqui está dizendo para nós que a nossa oferta, por maior que seja, ela não é aceita diante de Deus. E pasme o que eu vou dizer, eu conheço pessoas há mais de 6 anos na igreja, 10 anos, que trabalham na igreja, com muito trabalho, tem cargo na igreja e não consegue perdoar um irmão que o magoou. Devolve o dízimo todo mês, devolve a oferta. Porém, a palavra de Deus diz que a oferta não é aceita. Você sabe por que Jesus ele diz ali, ó? Ele vai dizer, olha, se a justiça de vocês não exceder a dos fariseus, o que ele está querendo dizer? Os fariseus, eles eram muito orgulhosos espiritualmente. Porque eles olhavam para o povo de fora e eles achavam que o problema do mundo estava lá fora, não estava neles. Então, por isso que a classe religiosa, ela odiou muito a Cristo, porque a mensagem de Cristo era uma mensagem que vinha de contra esses pecados e era necessário que uma humilhação muito grande da nossa parte para reconhecer, da parte dos religiosos da época, de que tudo que eles estavam fazendo era justiça própria, estava contaminado pelo egoísmo do coração, nem as suas orações eram aceitas a Deus. Para quem estava lá fora, que não era da igreja, era mais fácil aceitar a acusação, porque ele já sabia que ele era um pecador declarado. Se o meu povo, que tem o meu nome, se humilhar. A grande característica, e aqui o Salmo 5 começa, o capítulo 5 de Mateus começa dizendo, bem-aventurados pobres de espírito. O pobre de espírito, ele reconhece a sua real pobreza espiritual. Ele não reluta em aceitar a acusação do Espírito para ele. Primeiro passo. Se isso não acontecer, pode falar de oração,
pode falar de jejum, pode orar 2, 3 horas, 5 horas. Se detectamos isso na nossa vida, a nossa justiça não está sendo a mesma dos fariseus e dos escribas. Mais à frente, Jesus vai dizer mais coisas. Eu vou pular lá para o verso 39. Do capítulo 5 de Mateus. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece também o quê? A outra. Eu acho algo muito profundo para mim no Sermão da Montanha. Eu amo esse. Para mim é o sermão mais importante que existe. Sabe por quê, irmãos? Esses pecados que Cristo apresenta aqui são aqueles pecados mais comuns que existem. Existem pessoas que elas estão dispostas a rejeitar uma proposta de emprego para não trabalhar no sábado. Mas elas não estão dispostas a se humilhar perante seus inimigos. Ela está disposta a dar a vida. Ela está disposta a dar a vida por uma crença que ela tem sobre algo. Defender a doutrina do sábado, da lei, a gente dá a vida por isso. E dá a vida pelos inimigos. E cumprir essas condições aqui, ó. 44, verso 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem. Irmãos, amar, bendizer. A gente tem um pequeno conflito com a pessoa e a gente vai lá na casa do outro irmão falar mal da pessoa, do mal que ela fez. E aqui está dizendo que a nossa boca tem que bendizer, abençoar. Eu louvo a Deus, irmãos, porque o Evangelho é muito poderoso. Essa obra aqui é o milagre do Espírito Santo. Nós falamos muito sobre o Espírito Santo, mas sabe qual a nossa necessidade do Espírito Santo? Por que o Espírito Santo precisa vir? Olha, não é para a gente fazer barulho. O Espírito Santo vem para abrandar o coração e trazer mansidão, bondade, humilhação. É isso que o Espírito Santo mais almeja fazer com o povo de Deus. Aí Jesus continua, fazei o bem a quem? Aos que amam vocês. É isso que ele diz? Fazei ao bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos... As palavras do nosso Senhor Jesus Cristo falando a nós hoje. Jesus fala que as suas palavras são vida. O mesmo Cristo que disse naquele dia essas palavras está falando a mim e a ti hoje. Que essa é a vontade de Deus para nós. Verso 47. Verso 46. Se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem isso os publicanos os mesmos? A gente às vezes fala assim, olha, fulano, é uma pessoa muito gentil, ele cumprimenta a gente e tal. Mas irmão, se você só cumprimenta, só saúda, você só faz o bem a quem gosta de você, a sua justiça é a mesma dos escribas e fariseus. Isso aí, até bandido faz isso aí. Bandido tem consideração muito grande por quem tem consideração por ele. Político, quando tem acordo entre si, faz de tudo para cumprir o acordo entre os seus aliados. Então não há vantagem nenhuma. Se a gente convida para a nossa casa só os nossos amigos, se a gente está disposto a fazer o bem só a quem não faz o mal para nós. Irmãos, essa aqui é a proposta do Evangelho. Quando Deus tiver um povo que reproduza perfeitamente a imagem de Cristo em si, é isso que significa.
ter o amor de Cristo reinando no coração, Deus ele pode dizer a respeito de nós: nós estamos preparados, nós oraremos, o Senhor atenderá a nossa oração. O Espírito se manifestará com poder e glória em nossa vida. Mas lembre-se, esse poder não é barulho, nem alarde no mundo, não. É vida de simplicidade, mansidão, humildade e amor abnegado, pelos amigos e pelos inimigos. Capítulo 3 de Apocalipse. Muito conhecido por nós. Às vezes, quando nós nos deparamos assim, irmãos, a gente pensa: poxa, essas palavras de Jesus são muito duras, mas não é, irmãos. Isso aqui é remédio para a alma. Olhe sempre os conselhos de Cristo como conselhos de paz. Grande paz tem os que amam a lei. Qual que é o cumprimento da lei? É o amor. Quando você for orar, irmãos, seja a prioridade do teu coração. Essa tem sido a minha. Senhor, põe a tua lei no coração, no meu coração, e me ajude a amar a humilhação. Se deleitar em fazer o bem aos inimigos. Amar os inimigos. Me ajude a me deleitar nisso, porque o Senhor não tem um mandamento da tua parte que não seja para a minha saúde e para a minha felicidade. Você sabia que já há várias pesquisas mostrando que doenças físicas estão relacionadas com problemas de remorso, falta de conceder perdão. Fizeram estudos já, classificaram pessoas em grupos com câncer e descobriram que mais da metade daquela classe de grupo de pessoas com câncer, e compararam com as outras que não, essas tinham problemas, que não tinham problemas, carregavam rancor por anos e não perdoavam. A maior parte delas que tinham doenças, elas tinham problema de remorso e rancor, carregavam e tinham dificuldade de conceder perdão. Então veja, os conselhos de Cristo nunca olhe como algo pesado. Jesus fala que a sua vontade, o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. E ele fala que quando a gente toma o jugo dele, a gente vai encontrar o quê? Descanso. Verso 19 do capítulo 3 de Apocalipse. Eu repreendo e castigo a todos quantos? Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Irmãos, Deus nos ama. Amém? Amém. Quando Deus me apresenta os meus pecados, sabe qual deve ser a minha reação, a tua reação, a nossa reação? Obrigado, Senhor, porque tu me ama. E Deus simplesmente só quer tirar o pecado de nós, porque o pecado destrói a nossa paz. O amor do próprio eu destrói a nossa paz. Sabe por que há tanto desassossego no mundo? Porque a gente é muito apegado ao nosso próprio eu, aos nossos próprios sentimentos. A gente acha que a gente ainda é digno de alguma coisa. É por isso que a gente fica ofendido e se tranca no quarto quando alguém fala de nós. A gente vira a cara para quem nos aborreceu, porque a gente acha que a gente tem alguma dignidade. Quando aqui Deus diz para nós, Laodiceia, que a nossa real condição, fora de Cristo, é miserável, pobre, cego e nu. Deus disse? Amém. Sabe quando a gente não aceita, sabe o que a gente está dizendo para o mundo? Que o Deus que eu sigo é mentiroso. Porque foi Deus que disse, não foi eu. Mas Deus nos ama. E Ele vai tirar isso de nós, amém? Amém. Eu queria ler um comentário aqui. Tem um livro de um pregador que eu gosto muito, lá do século XIX, ele era presbiteriano. E ele escreveu várias coisas. Eu vou ler um comentário dele aqui, que eu achei muito interessante. Ele diz assim, ó. O nome dele é Andrew Murray. Ele era um missionário sul-africano. Tem um livro dele chamado Humildade. A gente traduziu esse livro, publicamos ele.
Ele diz assim, ó: e aqui é necessário o ensinamento. Se você deseja entrar em plena comunhão com Cristo em sua morte e reconhecer a libertação completa do eu, humilhe-se. Este é o seu único dever. Sabe qual é o nosso único dever aqui na terra? Se humilhar. Quando o povo de Deus cumprir essa condição, o caminho está preparado para o Espírito Santo ser derramado. Aí nós podemos pregar o Evangelho com poder. Porque não vai haver concorrência, não vai haver promoção do eu. Todos quererão sempre o lugar mais baixo. Ninguém vai ficar desapontado porque não foi convidado para o grupo, porque não foi convidado para pregar, porque não foi convidado para cantar. Não vai ser o eu que vai querer aparecer, mas apenas o nome de Cristo que vai estar à frente. Amém? Nosso único dever: coloque-se diante de Deus em sua completa impotência, consinta de coração ao fato de sua incapacidade de matar ou dar vida a si mesmo, mergulhe-se em seu próprio nada, no espírito de rendição a Deus, mansidão, paciência e confiança. Aí ele fala algo maravilhoso aqui, ele diz assim, ó: aceite toda humilhação, veja cada semelhante que o irrita ou perturba como um meio de graça para humilhá-lo. Use toda a oportunidade de se humilhar perante seus semelhantes como uma ajuda para permanecer humilde diante de Deus. Deus aceitará toda humilhação como prova de que seu coração deseja profundamente, como a melhor ação por ela, como sua preparação para a grande obra de graça de Deus, quando, pelo poderoso fortalecimento de seu Espírito Santo, Ele revelar plenamente Cristo em você. Você deseja que Cristo se revele plenamente em você? Sim, amém. Quando nós nos humilharmos, aceitarmos a primeira condição, é o caminho da humildade que leva à morte perfeita, a experiência plena e perfeita de que estamos mortos em Cristo. Amém? Para finalizar, queria ler só mais um texto aqui do pastor Wagner. Um texto na Signs of the Times. Ele diz assim, ó: o caminho de Deus deve ser preparado nos corações de seu povo. Essa preparação, ele vai dizer, sabe qual que é? É a humildade de coração. O reconhecimento de que, grave aí na sua Bíblia esse texto, Isaías 40, verso 6. Toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor do campo. Essa é a mensagem dos últimos dias, a mensagem do terceiro anjo, que deve ser pregada em alta voz. Toda carne é erva. Sabe o que isso significa? Humilhe-se. Só Deus é tudo. Nós, nada. Quando o coração é assim humilhado, o caminho está preparado para o Senhor se manifestar. Mas Deus é luz, de modo que sempre que Ele aparece no caminho, sua glória é revelada. Amém? Queria deixar para nós, abre sua Bíblia no capítulo 11 de Mateus. As palavras de Jesus de conforto para nós nesta manhã. Para que sua luz brilhe e resplandeça sobre nós. Mateus capítulo 11. Verso 28, Jesus nos chama hoje: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos, se o meu povo que tem o meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, eu os curarei e sararei a sua terra. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei
Essa deve ser o nosso maior anseio quando a gente nos prostrar diante de Cristo, irmãos. Apreciar a sua humildade, sua mansidão. Aprender de mim, que sou manso e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Vamos tomar esse jugo. O jugo da humilhação. O penhor da exaltação. Humilhai-vos. A mesma obra de Cristo precisa ser revelada em nós. Vamos louvar a Deus porque Ele fará essa obra em nosso coração. Deus nos abençoe. Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos primeiramente agradecer ao Senhor porque o Senhor nos deu o milagre da vida nesta manhã. E nós te agradecemos especialmente, Senhor, porque Tu não és como nós. O Senhor tem sido misericordioso, paciente conosco. A palavra diz que pela nossa mornidão temos causado enjoo ao Senhor. Mas o Senhor, como Pai de amor, não quer que nós permanecemos assim e nos dá ainda tempo de graça para entregar nosso coração a Ti e sermos curados do maior mal que esse mundo enfrenta, que é a ausência do amor de Cristo reinando no coração. O Senhor nos disse, Pai, na Tua palavra, que Cristo padeceu por nós, sofreu, para que nós pudéssemos ser salvos por Sua vida e que, nascidos de novo, sigamos os Seus passos. E nós sabemos, Senhor, quais que foram os passos de Cristo. Como Cristo lidou com seus inimigos, como Cristo tratou os homens através de uma vida de humilhação e serviço. É essa bondade que irá converter o coração dos pais aos filhos. É desse coração que nós precisamos. Por favor, Senhor, dá-nos nesta manhã o coração de Cristo. Amém. Nós sabemos que o Senhor não pode nos levar para o céu, não porque o Senhor não nos queira, mas é porque nós já provamos o mal suficiente nessa terra para saber que Ele não pode se levantar novamente na eternidade, porque é terrível, Senhor, o que o pecado faz na humanidade. E é por isso que, para irmos para a eternidade, o Senhor precisa tirar hoje de nós esses pecados. Não nos deixe, Pai, sermos enganados com um leve e sutil pensamento de que tão próximo ou não tão igual ao caráter de Cristo apenas será o suficiente. Não, Senhor, é o caráter pleno de Cristo que nós precisamos. É o único padrão de vida eterna. Por favor, Senhor, que o Senhor nos convença disso. A imagem de Cristo precisa ser reproduzida em nós. E o Senhor prometeu que estaria conosco nesse serviço de humilhação e que a obra que o Senhor começaria, o Senhor concluiria em nosso coração. Amém. Nós colocamos nosso coração diante do Senhor. Eu peço uma bênção especial sobre esta igreja, que cada um desses teus filhos que estiveram aqui nesta manhã possam se dedicar mais a compreender mais profundamente tantas coisas que precisam ser assimiladas sobre este tema tão importante. Este assunto que prepara o coração para a descida do Espírito. Nós sabemos que não precisávamos estar até aqui hoje, Senhor, mas é por causa da nossa mundanidade, da incredulidade, da contenda entre o profeta e o povo de Deus que o Senhor tem retardado a Tua volta para esta terra. Te pedimos perdão por isso, Senhor, porque foi pelo meu pecado, pelas minhas transgressões, que Cristo ainda não voltou a este mundo. Mas o Senhor prometeu fazer a obra se nós abrirmos o coração. Nós queremos abrir nosso coração nesta manhã a Ti. Amém. E vermos o Teu poder se manifestar em nós. Amém. Abençoe esta igreja.
Que esse povo seja uma luz aqui em suas comunidades, em suas famílias, em sua igreja. Em nome de Jesus, amém.